Bem-vindo aí a mais uma aula. Então, na última aula a gente parou aqui nesse exercício, né? Espero que você tenha conseguido realizar o exercício, onde nós vimos ali a respeito do CSS, né? Aprendemos sobre o HTML e um pouco sobre o CSS. Hoje nós vamos aprender sobre o Bootstrap. O que é o Bootstrap? O Bootstrap é um dos frameworks front-end mais popular já utilizado. Existem outros, mas esse é um dos mais utilizados. O que ele faz? Então ele faz um conjunto de classes de CSS para que a gente possa usar no nosso desenvolvimento. Isso facilita muito porque a gente não precisa criar muito código CSS e até mesmo um pouco de JavaScript. Tá bem? Vamos ver aqui na prática. Primeiro eu vou apresentar para vocês aqui, ó, a documentação do Bootstrap. Então, se você, eu já estou aqui na documentação, mas se você digitar aqui Bootstrap aqui na pesquisa, então é esse site aqui, é o Get Bootstrap. Então ele diz aqui, né, no site do Bootstrap: Build fast, construa rápido sites responsíveis com Bootstrap. Então aqui você já pode ir se acostumando para aprender a utilizar documentações. O que é isso? Toda biblioteca, framework, linguagem, ele tem um local onde nós conseguimos, como se fosse um manual, certo? Uma documentação é um manual ou um dicionário. Então nós temos aqui no caso do Bootstrap, temos a sua documentação onde nós conseguimos saber como utilizar essa ferramenta, tá bem? Então aqui no caso aparece a versão. A última versão é 5.3, mas tem outras versões. Por que é importante essa questão da versão? Porque às vezes num projeto que você vai trabalhar, ele foi utilizado a versão anterior da mais atual. Então você precisa às vezes modificar alguma coisa ou pesquisar algo para implementar, você tem que verificar isso na versão correta, tá bem? Então nós podemos vir aqui, ó, em Docs, nesse caso aqui, que geralmente vai estar assim, né? Docs ou Documentation. Aqui de cara já vimos como implementar isso no nosso site, que é aqui, ó, Get Started. Aqui na introdução mostra como que nós, aqui é a Quick Start, como que podemos implementar isso no nosso site. Vamos seguir então aqui o que a documentação fala, né? Vamos criar aqui um novo ficheiro, um novo arquivo. Vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova pasta. Criei aqui uma nova pasta, eu vou aqui abrir. Quando ele faz essa pergunta, perguntando se você confia aqui nos autores, né? Pode dizer que sim. E aqui eu vou aqui nesse botãozinho do mais, ó. Nós temos aqui para criar um novo file, um novo arquivo, uma nova pasta. Nesse caso eu quero criar um novo arquivo. Vou chamar de index.html. Ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui do site do Bootstrap, que é a estrutura base do nosso sistema, o nosso site HTML, tá bem? Vou salvar. Vou fechar aqui esse arquivo. Vou abrir aqui então aqui a pasta index.html. Pronto, tá aqui, ó, sem nenhuma estilização ainda, certo? A gente pode perceber que, ó, que não tem nada de CSS, não tá trazendo de outro arquivo, outro ficheiro, nada. Então nós temos aqui uma estrutura base, sem nada de estilização. Vamos continuar aqui na documentação. Vou fechar esse que a gente não vai usar. O que nós temos aqui, ó? Como implementar ou como incluir o Bootstrap no nosso sistema. Então nós temos aqui algumas opções. A mais recomendada nesse momento é usar o CDN. O que é o CDN? Se você perceber, ó, aqui tem um link. Se nós copiarmos aqui esse endereço, colocar aqui no nosso navegador, ele vai abrir aqui um ficheiro, certo? Lá do tipo CSS, com todas as estilizações criadas pelo Bootstrap e utilizados por ele. Então tá aqui. Nós temos então algumas opções. Nós podemos selecionar isso daqui tudo, copiar, criar um ficheiro aqui
na nossa base e referenciar ele aqui, assim como nós aprendemos na última aula. Mas nesse momento nós podemos fazer igual eles estão sugerindo aqui, que é referenciar o próprio ficheiro no site aqui do Bootstrap, certo? Isso é conhecido como CDN. É como se nós estivéssemos acessando um outro site para trazer algum tipo de conteúdo que vai ser utilizado no nosso sistema, tá? Vamos fazer então desse jeito aqui. Então eu vou copiar aqui essa linha, e vou colar aqui no nosso read. Até ali na mensagem, se a gente olhar aqui fala, ó, inclui o Bootstrap CSS JavaScript no site, né? Onde? Na tag, copia a tag link dentro da tag read para o CSS e o JavaScript, que é aqui a tag script, antes, before the close a tag body, que é aqui o exemplo que eles deram, né? Antes da body, copia aqui o script do JavaScript. Eu sei que a gente ainda não estudou algo sobre o JavaScript, mas não se preocupa com isso nesse momento, tá bom? É assim que a gente for fazendo aqui os exemplos, eu vou explicar para que serve o JavaScript. Então vamos lá, vamos colar aqui. Vou salvar. Vou voltar aqui no nosso... Aqui eu posso fechar. Aqui no nosso site. Atualizar. Olha, a gente já viu que já mudou ali a letra um pouquinho, né? Então vamos continuar aqui na documentação. Aqui fala outras maneiras de incluir isso, mas por enquanto é isso que a gente quer. Então nós já conseguimos incluir o Bootstrap no nosso site, certo? Essa biblioteca ou esse framework. Opa, saiu aqui, vou voltar aqui. Como usar então e para que serve, né? Como eu disse, ele é um conjunto de classes, certo? Então ele traz algumas coisas prontas. Então aqui na própria documentação a gente pode ver um pouco sobre isso. Então, por exemplo, vou pegar aqui um componente. Vamos pegar um componente aqui já pronto. Vamos pegar aqui um botão, por exemplo. Lembra, para a gente criar um botão aqui no nosso site. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Hello World. Vou colocar aqui na linha de baixo. Dá um espaço aqui só para não misturar esse script. Vou colocar aqui um botão. Clique aqui. Vou salvar, vou colocar aqui no nosso site. Ok, tá vendo que ele não tem estilo nenhum. O que a gente tinha que fazer? Vamos supor que a gente usasse aqui aqui a estilização por aqui mesmo. Então eu vou colocar aqui uma classe para ele. Sei lá, BT de botão 2. BT2, isso. Então aqui, ponto BT2. E aqui eu vou colocar aqui uma cor green, por exemplo. Se eu quiser colocar aqui background vou fazer o contrário aqui, ó, green, e a color vai ser white. Vamos ver como é que tá ficando. Atualizar, não pegou por quê? Por quê? Porque eu escrevi errado, não é script, né? É style. Script é pro JavaScript. Por isso que eu vi que tava ali vermelhinho. Style, pronto. Aqui, ok, boa. Eu não gostei dessa borda preta aqui. Então se eu quiser tirar a borda preta, border color,
none, por exemplo. Eu quero sem borda. Salvar, atualizar. Pegou o porquê? Não, é border, não existe o color border. Salvar, pronto. Então é assim vai, a gente ia ter que ir implementando até chegar onde ou aonde a gente quer, certo? Dessa forma que a gente ia estilizando o nosso site. Com o Bootstrap, a gente não precisa fazer isso tudo. Então nós temos aqui, ó, a forma de implementar o Bootstrap, certo? Um botão. Então a gente tem que colocar aqui essas duas propriedades dentro da tag, certo? Então eu vou duplicar aqui esse botão aqui, ó. Vou duplicar aqui essa linha. Só que aqui, em vez de usar a classe que eu acabei de criar, eu vou usar a classe do Bootstrap, ó, que é btn, certo? Btn. Só isso já basta. A gente vai ver aqui o que ele faz, ó. Atualizar. Opa, não colocou nenhum estilo, sem problema, mas ele já sabe que é um botão. Vamos continuar aqui vendo aqui a documentação. Ó, aqui já começa a ficar mais bonitinho, né? Porque ó, já tem algumas classes com várias definições pré-definidas. Então a cor do fundo, a cor do texto, esse efeito quando passa o mouse, o arredondamento aqui na linha, nas bordas e assim por diante. Então basta a gente escolher aqui uma classe que o nosso botão vai aplicar esse estilo já pré-definido, tá bem? Então, por exemplo, vamos pegar aqui esse success, ó, btn-success. btn traço, ok, vamos voltar aqui, vou atualizar aqui meu site. Olha só, então é bem parecido, né? Olha, eu consigo fazer isso aqui na mão? Consigo, mas aqui é muito mais simples, eu não preciso fazer mais, não preciso fazer nada disso daqui tudo, tá vendo? Então aqui para chegar lá próximo disso, eu teria que colocar aqui um border radius, né, por exemplo, e ir adaptando até tentar achar algo semelhante. Então o Bootstrap ele já traz algumas coisas já prontas, entendeu? Então isso facilita muito. Vamos ver aqui mais na documentação. Então nós vimos aqui um botão, aí você pode ir vendo aqui, ó, várias coisas que pode ser feito, né? Lógico que está em inglês, quem não percebe inglês, mas pode traduzir, mas ele traz aqui várias coisas, entendeu? Olha esse aqui, que legal às vezes, ó. Esse aqui fica bem também, vamos utilizar. Ele, ó, o que muda é o nome da classe, ó. Tem que utilizar nesse caso aqui, desse que a gente está usando como exemplo, o outline. Vamos colocar aqui. Aqui depois do btn, outline, salvar. Vou aqui, olha lá, ele já vem com o efeito, tá vendo? Isso ajuda muito. Olha o tamanho do botão. Ó, o botão desabilitado. Olha o disable. Certo? Vamos criar aqui um botão desabilitado. Vou colocar aqui. Ó, tá vendo? Então, não faz aquele efeito que esse aqui do lado já faz, né? E convenhamos, fica muito mais bonito que esse que eu criei na mão, né? Vamos lá, vamos ver mais coisa aqui na documentação. Então, tem vários componentes que nós podemos utilizar. É muito bom você conseguir dar uma lida nessa documentação para saber quais são as possibilidades que você tem para você poder usar. O que são os containers? É um modo mais básico de layout do Bootstrap, principalmente aqui até aqui falam, requer quando nós usamos nosso The Full Grid System, que é um sistema de grid, onde nós queremos fazer divisões ali na nossa tela. O importante é que ao uso dessa classe container, ele já permite a responsividade. O que é responsividade? Talvez você não saiba o que é responsividade. Responsividade é quando a tela, o conteúdo no nosso site, ele se adapta ao tamanho da nossa tela. Então, por exemplo, se nós temos aqui uma tela, se nós fôssemos acessar o mesmo conteúdo numa televisão
num telemóvel, num tablet, esse conteúdo ele vai se adaptar. Então por isso que nós utilizamos os containers. Aqui, por exemplo, se for num tablet ou num telemóvel, ele vai se adaptar ao conteúdo, ele não vai ficar todo bagunçado, entendeu? Por exemplo, essa navbar aqui, né, esses menus aqui, ele só aparece quando a tela ela tem um certo tamanho. A gente pode perceber que quando é num tablet ou num celular, num telemóvel, essa tela não aparece, mas ela tá aqui, né? Ela tá aqui, ó. Certo? Isso é responsividade. Vamos continuar aqui, ó. O que mais que temos aqui de componente, né, que nós podemos usar? Por exemplo, nós já falamos dos botões, carrossel, drop downs, por exemplo. Drop down é mais ou menos esse menu com opções, ó, tá vendo? Então aqui é a forma como deve ser criado. Ele pode ser colorido também, ó. Tem várias opções, ó. Ele abre aqui de maneira um pouquinho diferente. Aqui também, ó, tem uma opção, a divisão aqui da linha. Tem o tamanho também do botão. Então aqui tem os exemplos de como que a gente pode criar esses botões. O que mais? Paginação, quando nós temos algumas... Não, mas antes da paginação, vamos ver aqui a tabela. Cadê table? Nós temos formulários, já vamos aqui, tables. Então, por exemplo, nós queremos criar uma tabela, tá vendo? Então tem aqui, ó, a classe table, certo? Aí tem aqui outros exemplos, ó. Podemos colocar a linha colorida. Aqui usando outra classe, ele coloca a linha com uma cor de fundo diferente, uma sim, uma não, né? Ó, tem várias coisas que dá para fazer. É só utilizar aqui, ó, Table Dark, só utilizar as classes que o próprio Bootstrap fornece. Formulários. Ó, temos aqui já alguns exemplos de formulários. Ó, com select desabilitado. No caso é todo formulário desabilitado, né? Mas aqui, só de formulários, nós temos aqui algumas opções, ó. Form control. Olha, tamanho do campo, distribuição do campo, sem a label aqui, né, que é o título do campo, ó, aqui do lado, mas aí fica dentro aqui do próprio campo. Olha, inline de ficheiro de arquivos, ó, de cor. Olha como é que é legal, interessante, ó, tá vendo? Então a gente consegue criar o select, tem várias formas de select, ó. Tem esse daqui, esse aqui é maior, o tamanho. O que mais? Aqui é diferente um pouco, desabilitado. O que mais temos aqui? Formulário. Ó, input group. Ó, põe aqui o símbolozinho. Tá vendo? Aí você vai olhando aqui e vai adaptando de acordo com o layout que você quer usar. Esse range aqui é esse daqui, ó, tá vendo? Essa você consegue arrastar para lá e para cá. O que é esse layout? Ah, tá. O layout tá vendo aqui, é um campo em cada linha. Aqui ele já está colocando dois campos numa mesma linha. Ó, aqui já é um layout um pouco diferente. Então a gente vai aprendendo aqui de acordo com as distribuições aqui das colunas. Essa parte de colunas é importante, ó. Como que a gente divide aqui as colunas, né? Nós temos aqui essa classe call, que ela classifica como uma coluna. Então se eu tenho 3 registros, tá, dentro de uma row, que é uma linha, certo? Ó, eu tenho o meu container principal, tenho minha row e tenho a minha coluna, tá? Vamos criar aqui como exemplo isso, ó. Então eu tenho já ali o meu container. Vou criar aqui uma row, que é uma linha, div.row. Se a gente fizer assim, vou voltar aqui que foi muito rápido.
Se eu colocar div.row e dar o tab, opa, é porque eu voltei, né? Aí dá o tab e ele já cria aqui a nossa div. E eu vou criar então uma div.call, certo? E dentro dessa div eu vou colocar coluna 1, vou criar aqui outra. Aqui eu vou colocar coluna 2 e aqui eu vou criar outra. Vou colocar aqui coluna 3. Vou salvar, vou voltar aqui, atualizar. E tá aqui, ó. Ele já distribuiu para mim aqui no meu espaço aqui da minha tela, certo? Em 3 colunas. E aí eu tenho aqui outras opções. Aqui ele, não, tá vendo? Align Item Center, ele centralizou aqui, mas eu não quero fazer isso. Colocar lá no bottom. Olha, isso aqui eu nem conhecia, ó. Interessante isso também, às vezes por uma necessidade. Temos várias maneiras aqui de distribuir. O que eu queria mostrar era isso daqui, ó, column 4. O que ele está fazendo aqui, ó? Por padrão, a distribuição de colunas no Bootstrap são 12. Vou fazer aqui um exemplo. Vou colocar aqui mesmo, ó, style Bootstrap, ó, background color red. Só pra gente poder, vou salvar, só pra gente poder enxergar aqui, ó. Outro detalhe, a tag container, ela por padrão, ela já coloca uma margem tanto no lado esquerdo quanto do lado direito. Ele deixa o conteúdo centralizado, tá bom? Se a gente não quer essa margem, a gente não pode usar aqui o container, a gente tem que usar o container full. Salvar, atualizar aqui, certo? Só para vocês verem a diferença. Mas nesse caso aqui eu vou deixar o container mesmo, que tá mais bonitinho assim. Por que eu pus vermelho aqui? É só para vocês verem que qual é o nosso conteúdo, né, nesse bloco de código, né, o espaçamento que ele está utilizando, aqui no caso a tag container, certo? Vou colocar aqui também, é só uma altura de 100%. Vamos salvar. Então ele fez aqui uma distribuição, por exemplo, se eu colocar aqui mais uma div, mais uma coluna, na verdade, ele vai sempre fazer essa distribuição de forma, todas elas têm a mesma largura, certo? Por padrão, as colunas elas vai até 12. Então, por exemplo, vou colocar aqui, colocar só 2 colunas. Eu vou falar que essa coluna aqui, se eu fizer isso, ó, 6. Pera aí, antes eu vou salvar, vou atualizar aqui, ó, só temos 2 colunas, tá bem? E eu vou colocar aqui agora, ó, 6. Vou salvar. E atualizei, não mudou nada, ó. Tá vendo que eu tô atualizando, não mudou nada, certo? Agora eu vou colocar aqui, ó, 8. Então a primeira coluna, ela tem o espaçamento, a definição 8. O que isso significa? Vamos dar uma atualizada aqui, ó. Significa que, como se esse espaço que tem daqui até aqui são 12 bloquinhos. E a coluna 1, ou essa div aqui, ela está utilizando 8, certo? Então eu consigo fazer isso e assim por diante. Então eu posso dizer que essa tem 10, consequentemente aquela vai ter 2, certo? Mas eu posso também colocar aqui se quiser 2, mas não é necessário, que ele já faz isso automaticamente. Então, se eu colocar aqui outras colunas e colocar aqui que essa coluna tem 4, por exemplo, vou escrever aqui, né, coluna 3. O que vai acontecer? Ela vai pular para a linha de baixo. É o exemplo que ele está dando aqui, ó.
Um de duas, só que aqui ele colocou 4. Não, na verdade não é isso. Aqui ele tá fazendo uma outra coisa, né? Mas ele colocou aqui, ó, que essa coluna ela tem 4, certo? É uma call 4. E essa aqui também é uma call 4, call 4, call 4. Só que ele tá usando aqui um justify content, que é para definir onde que a coluna vai começar. A gente pode fazer isso, quer ver? Aqui na nossa row, justify content. Vamos pôr aqui antes, senão não dá pra gente visualizar. Eu vou diminuir aqui para 2. 2, 2. Isso, 2, 2 e 2. Ó. Então vai assumir 6. Vai ficar 6 sem utilização, certo? Vou atualizar aqui. E aqui eu coloquei end, né? Então ele tem que ir pro final do conteúdo aqui, tá? E foi o que aconteceu, ó. Nosso conteúdo é o vermelho, as colunas estão aqui, ó. A coluna não tem cor, né? Posso até colocar aqui uma cor na coluna. Vou colocar aqui a black. E aqui a gente já pode conhecer aqui um outro componente, ou na verdade uma outra estilização de classes aqui do Bootstrap, que é o text. E ele coloca o texto da cor que a gente definiu. Nesse caso aqui eu coloquei branco, né? Essa aqui eu vou colocar de outra cor. Aí pronto, só pra gente poder enxergar. Essa não tem cor, né? Só pra gente poder enxergar aqui, ó, 2, 2, 2. Agora dá pra perceber, né? Aqui, ó, até aqui são 6 e daqui pra cá tá bem no meio, né? E a gente colocou o Justify Content pro fim, então ele joga tudo pra direita, né? E a gente pode colocar aqui talvez Justify Content Center, e aí vai jogar tudo pro meio, tá vendo? Vou colocar aqui uma cor aqui na última. Yellow. Aí. Ok, então foi isso que esse exemplo está demonstrando aqui. Então é importante a gente saber sobre as definições das colunas, né? Que é de 1 a 12, certo? Então a gente pode fazer essa distribuição de acordo com o que a gente quer. Não só para criar tabelas, mas para criar qualquer tipo de conteúdo. Aqui, por exemplo, a gente até pode ver aqui no site do próprio Bootstrap, que ele tem aqui uma coluna, ó, aqui, na verdade aqui, né? Aqui uma coluna. Vamos fazer isso, ó. Tá vendo? Uma divisão, aqui uma divisão, aqui uma divisão, aqui outra divisão. Então, por exemplo, é como se a gente colocasse aqui 2, aqui 6, sei lá, vamos deixar com 2. E aqui a gente vai tirar aqui esse Justify aqui. Tirar esse Justify. Não, aqui 6 com 2, 8, então tá faltando 2. Então vou colocar aqui 3 aqui, ó. 3. E aqui eu vou colocar 3 para dar 12, né? Então, vou atualizar aqui. Pronto, então a gente tem aqui, eu vou colocar aqui também o full. O full. Então nós já temos aqui a nossa divisão ser parecida com essa daqui, ó. Então nós temos essa coluna que seria a coluna 1. Tudo que eu colocar aqui dentro, né, ele vai assumir fazendo parte dessa coluna aqui. Vou até salvar aqui, eu vou atualizar. Nesse caso ele está na linha, mas aí a gente ia ter que ir montando os nossos componentes, né? Mas nós conseguimos através do grid, né? Aqui através de colunas, na verdade, fazer essa divisão do nosso layout, certo? O que mais? Ó, modal também é interessante. Então podemos ver aqui a documentação, né? O que é o modal, né? Aqui tem um exemplo aqui, ó. Modal é quando você clica e aparece essa caixinha aqui com algumas informações, né?
Então aqui tem a forma de como criar o modal e tem alguns parâmetros que você pode mudar, né? Olha o tamanho. Olha, aqui ele faz um texto muito. Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, naqueles termos de uso, né? A pessoa tem que ir até o final e ler. E aqui embaixo você coloca uma caixinha de seleção, se a pessoa leu, ou quando chega embaixo habilita o botão para clicar. Então tem várias opções aqui, ó, certo? Colapso também é uma coisa que é bastante utilizado. Quando você clica aqui, ó, ele abre aqui outras informações, ó, certo? Tem aqui outra opção. Aí você tem um efeito um pouquinho diferente. Então a gente vai lendo a documentação para tentar achar aquilo que a gente precisa, né? List group, aqui uma listagem. E aqui sempre tem o exemplo de como implementar, certo? Navbar, esse aqui também é bastante usado. Que são esse menu de opções aqui, tá vendo? E aí tem aqui algumas opções, dá para colocar aqui o campinho de pesquisa, um botão desabilitado, dá para colocar um logotipo. Olha, tem várias opções, tá vendo? Aí esse do progresso aqui é interessante também. Olha, vai uma barrinha, às vezes a gente precisa colocar isso para aparecer no site, ó, com o percentual ou com um texto, com cores diferentes. O toast também é bastante usado. Vou pegar aqui um exemplo. Você pode colocar isso tanto num botão, ó, ele apareceu aqui embaixo, ó, tanto num botão quanto num texto. Olha, aqui tem um formato um pouquinho diferente. Tá vendo? É um tipo um, um balãozinho de informação, né? Um balãozinho informativo, né? Pode até colocar botão dentro também do toast. Interessante. Então, apresentei para vocês o que é o Bootstrap, como utilizar, né? Mas por que utilizar? Como eu falei, a responsividade que eu mostrei, ela já é automática. Isso é muito útil porque as pessoas acessam o nosso site de diversos dispositivos, então ele tem que estar preparado para ficar bem apresentado em qualquer dispositivo. É fácil de usar, você viu, foi só colocar lá no nosso cabeçalho, né? Esse link aqui e o script aqui do JavaScript, né? Por exemplo, aquele carrossel que eu mostrei, o slide, o modal, são coisas que tem um pouco de JavaScript, então é necessário colocar o JavaScript para essas coisas funcionar. Agora cores não, só cor de botão e alguns menus, algumas coisas que não tem alguma interação, não é tão necessário o JavaScript, mas é bom colocar porque você não sabe quando que você vai precisar ou não. Então o que que eu sugiro, né? Dá uma lida aqui nas outras opções aqui na documentação do Bootstrap, certo? Tem muita coisa mesmo, ó, quando você quer criar algo semelhante, porque isso depende muito de cada projeto, certo? Então, às vezes tem projeto que não vai ter um carrossel, tem projeto que não vai ter um modal. Então, assim, depende muito do que você necessita. Tem muita coisa pronta aqui que facilita muito o desenvolvimento do nosso site. A gente não precisa ficar estilizando muita coisa de forma manual, entendeu? Então temos aqui muitos exemplos mesmo, né? Eu aconselho dar uma lida, dar uma olhada aqui. O importante nesse momento é entender como utilizar e que tem essas opções, tá? E isso ajuda com certeza para você começar a ter uma base de como fazer o desenvolvimento utilizando esse framework Bootstrap, tá bem? Como exercício, vou deixar aqui, ó, eu já coloquei aqui uma página semelhante àquela que a gente tinha feito, só que ela é feita agora com o Bootstrap, certo? Então aqui nós já podemos ver com respeito a container, coisa que a gente falou aí na aula, colunas, que isso é muito utilizado.
Ah, tem aqui também, ó, um modalzinho. Quando eu clico aqui, ele abre um modal, certo? Então a ideia não precisa ser o texto, essas coisas não precisa ser exatamente como eu falei ou como eu fiz, mas algo semelhante. Espero que vocês consigam fazer algo semelhante a isso, tá bem? Então esse é o exercício, mais uma parte do exercício aí, né? Antes era aquele exercício com HTML e CSS, agora é utilizando o Bootstrap, tá? Então abuse bastante aqui da documentação, tá? Isso vai ajudar bastante. Aqui você pode pesquisar. Então, por exemplo, eu quero mudar o texto, cor do texto, né? Ó, tem aqui tamanho, mas eu quero mudar a cor. Text color, ou só acho que é só color. Text e tal. Text. Aqui é o tamanho do texto. Na verdade aqui se é lowercase e uppercase. Que é tamanho de texto, ó, tamanho de texto vocês vão utilizar ali. Tô tentando achar aqui na documentação, cor de texto, fonte, text decoration, não. Aqui a colors, é isso. Então tá aqui ó, color, text, aqui já está os exemplos das cores, né? Text danger, por exemplo, ele é vermelho, text primary é azul, tá bem? Então é aqui que você vê como que você pode colocar o texto, a cor do texto. Então é isso, pessoal. Espero para você poder utilizar aqui no site, né? Aqui tem tamanho, ó, que já é outra cor. Isso aqui é um modelo. Se você quer colocar, fazer coisas a mais além do que está aqui como exemplo, fique à vontade. Mas chegue próximo do que está feito aqui. Ah, eu quero colocar aqui um carrossel aqui embaixo. Fica à vontade, mas tente chegar próximo do que está sendo apresentado aqui, tá bom? Olha, espero que tenha gostado bastante aí dessa aula. É uma aula importante porque é um framework que é bastante utilizado. Existe outro frameworks parecido com o Bootstrap, mas o Bootstrap pode ser a nossa primeira porta de entrada para esse mundo de frameworks de CSS. E ele vai dar uma base para você conseguir utilizar outros frameworks dependendo do que o projeto está exigindo, tá bom? Olha, um grande abraço e até a próxima aula.